Gostaria de saudar ao colhendo do Tribunal Superior Eleitoral, ao ilustre relator, Dr. Napoleão Nunes Maia, ilustre ministros que compõem essa corte, pela defesa de Luciano Campos Faria, que é ex-vereador do município de Nova Friburgo, aqui interior do Rio de Janeiro. Também sou advogado do Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que, inicialmente, se a defesa se insurge do despacho que denegou seguimento ao recurso especial interposto pelo ora agravante, que foi, na verdade, condenado por crime eleitoral, é necessário explicar que o crime eleitoral, no caso, nessa questão, trata-se do 299, corrupção eleitoral, um dos crimes, sem dúvidas, mais graves do ordenamento jurídico eleitoral. E que a pena que foi aplicada, sancionada ao ora agravante, é de 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. Então, por que a defesa vem agora, nesse agravo, para dizer que não se opera a súmula 24 do TSE, no sentido de que não estamos rediscutindo matéria fática? É porque a defesa identifica vulnerações claras e concretas a alguns comandos da lei, tanto da lei penal processual penal, como também da Constituição Federal. E, basicamente, nesses pontos, não se discutem fatos, não se discutem circunstâncias, mas se discute a aplicação equivocada, no nosso entender, da Tavênia, aos comandos legais que ora destacamos. E eu, nessa sustentação, eu quero ser bem econômico, quero ser bem direto, quero ser bem concreto e objetivo para identificar quais são os pontos em que a lei federal foi vulnerada. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o julgador de origem valeu-se da própria elementar do tipo para exasperar a pena. A pena aplicada foi de dobro da pena mínima cabível no artigo 299, sendo que vulnerou-se, portanto, o artigo 61 e o 68. Por quê? Porque, além de fazer referências genéricas, né, para exasperação da pena, o que esse tribunal, Justiça Eleitoral, em interativa jurisprudência, vem entendendo que não cabem referências genéricas para majorar a pena. Mas, menos ainda, utilizar-se da própria elementar do tipo penal em questão, que é o artigo 299, para exasperar a pena. E qual foi a justificativa do julgador na aplicação da pena? É de que o crime praticado pelo réu influencia no resultado das eleições. Ora, senhores julgadores, nós estamos tratando de compra de votos, corrupção eleitoral, que já tem uma pena mais severa, que já é mais grave, dado pelo próprio legislador. Ou seja, o crime em si já é influir na vontade do eleitor. Então, não se pode exasperar a pena do réu valendo-se do fato de que esse crime influencia no pleito eleitoral. Isso, sinceramente, tem de ser corrigido por essa corte. Em segundo lugar, o que nós destacamos na nossa peça de agravo, que, aliás, como a primeira, nós vimos desde as alegações finais em primeiro grau, reiteradamente vezes, repetindo e sendo absolutamente ignorados, é de que a pena privativa de liberdade não poderia ser aplicada em função de uma pena restritiva de direitos, justamente porque não incidiriam os requisitos do artigo 44, inciso 3 do Código Penal. O réu não cometeu crime com uso de violência, com ameaça grave, além do que, mais uma vez, a justificativa para a não aplicação da pena restritiva de direito pelo julgador foi a de que a conduta do réu influenciaria no pleito.
mais uma vez, uma outra consequência do mesmo entendimento, no nosso ver, equivocado. Em terceiro lugar, o julgador e o processo desconheceram e vulneraram o direito do réu ao não ofertar o direito garantido no artigo 89 da Lei 9.099 da suspensão condicional do processo. Nós temos mostrado também desde a primeira oportunidade da defesa que cabe, no caso do artigo 299, tal oferta. Ora, o TSE é unânime, é iterativo no sentido de que caiba a oferta da suspensão condicional do processo, que não foi feita ao réu. O que, em nosso entender, merece sério reparo também por parte dessa corte, e mais um direito violado, mais um comando legal violado em desfavor do réu. Não se trata, mais uma vez, de questão fática. Por último, nós entendemos que foi violado o artigo 203 do Código Penal. Ao se tomar, ao se dar peso, ao se dar crédito, ao se incluir o depoimento na qualidade de testemunha de um dos corréus do processo. Por todos esses motivos, então, particularmente nesses 4 pontos, nós identificamos motivos para a reforma da decisão, para que esse agravo seja conhecido e provido, no sentido de que se modifique o sentenciamento original. Nós estamos aqui falando da culpabilidade, e que também se reveja a correta aplicação da norma processual penal cabível no processo penal eleitoral por utilização subsidiária, no sentido de se reformar a pena que foi confirmada ao se negar seguimento ao recurso especial do ora agravante. Então, apelo tanto ao ilustre relator, que é um conhecido garantista, que é um conhecido julgador com sensibilidade, no sentido de que se observe estritamente todas as garantias dadas ao réu no devido processo legal e que foram negados, particularmente que a defesa destacou nessa forma aqui na sustentação, e aos senhores julgadores que, não conhecendo o processo, hão de convir que, no mínimo, esse processo merece uma vista mais atenta, no sentido de que não se pode exasperar a aplicação da pena com a elementar do tipo, não se pode considerar um processo correto aquele que despreza a oferta da suspensão condicional do processo, tratando-se no caso do artigo 299, em que se violou o artigo 203 do Código Penal sem merecer a devida reforma. Portanto, que peço e mais uma vez agradeço ao Colhendo Tribunal Superior Eleitoral e faço as minhas homenagens aos senhores julgadores, no sentido de nos ouvir, advogados em tempos de pandemia, em tempos que a advocacia fica difícil, até estarmos novamente juntos em outra oportunidade. Muito obrigado.